Pedi demissão do meu trabalho, pois eu queria empreender, eu queria montar o meu próprio negócio, mas agora eu estou muito preocupada porque eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. Esse foi um relato de um cliente que me contratou após ter pedido demissão e não ter feito um plano para montar o seu negócio e o dinheiro que ele achou que ele ia ter por um ano acabou em 6 meses. Então fica até o final desse vídeo para você entender o que você deve fazer antes de pedir a demissão. E se você já pediu, o que você deve fazer agora, né, para rodar, fazer o seu negócio girar e captar dinheiro. Eu me chamo Rosiele Pegada, sou a sua planejadora financeira. O objetivo do meu trabalho é te ensinar a fazer um plano financeiro real para que você tenha sucesso na sua estratégia e consiga alcançar tranquilidade financeira. Hoje, você tem que entender que existe uma facilidade com a internet, né? Você consegue escalar o seu trabalho através da internet, porém, você precisa reconhecer que existe um processo de maturação de todo e qualquer negócio. Então, não é colocar o negócio no ar, começar e que daqui a 30, 20 dias você vai conseguir faturar muito dinheiro. Eu sei que você já viu essa oferta na internet, né? Ela é muito interessante, ela é muito atrativa, mas por trás dessa oferta existe um bastidor da vida dessa pessoa que você não conhece. E muitas vezes essa pessoa, ela montou esse negócio e durante esse tempo que esse negócio não gerava dinheiro, ela era ajudada pelos pais, por um familiar, um tio, um amigo, um primo, a esposa. Ela não tinha filhos, ela não era casada. Então, ela tinha um modelo de vida que pode ser diferente do seu. Como foi o caso do meu cliente. Ele é casado, tem 2 filhos e ele estava muito preocupado, porque ele tem os gastos dele mensalmente e ele não tinha ninguém para ajudá-lo, né? Ele não tem mais os pais. Então, ele ficou ali numa situação de muita dificuldade. Ele chegou a fazer vários cursos e ele viu que aquilo não rodava. Então, antes de você tomar essa decisão de se demitir, de sair da CLT, veja, avalie o seu plano de vida, o seu modelo de família, porque você não sabe como é a família daquela pessoa que fez a oferta, né? E você não sabe o quanto aquela pessoa se dedicou para chegar naquele resultado. Talvez você não consiga se dedicar o tanto que essa pessoa se dedicou. Então vem aqui, preste atenção no que você tem que fazer para você fazer um plano real. Mas antes, não deixe de clicar aqui no canal, se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo. E se você não me segue no Instagram, é Rosiele Pegado. Vamos lá. O primeiro momento, quando eu quero me demitir, quando eu quero sair do meu trabalho, é entender qual tipo de trabalho eu quero executar. Será que esse trabalho é similar ao que eu já trabalho, que eu já atuo? Se for esse, legal, você já tem um conhecimento. Então, você não vai precisar investir em atualizações, mas você não vai ter que aprender algo do zero, porque você vai fazer esse serviço, né, oferecer esse serviço, esse produto que você já fazia no seu trabalho de carteira assinada. Esse é um ponto. O segundo ponto é avaliar o seu orçamento, né? Quanto é o seu custo hoje, mensal, sabe? Quanto é que você gasta de água, luz, energia, internet, escola dos filhos, transporte, tudo. Você tem que achar esse número. E também você tem que achar quanto você vai gastar para manter a sua empresa, o seu negócio aberto. Então, você tem um custo, um orçamento pessoal e você vai ter um orçamento jurídico do seu negócio. E aí, você faz a somatória desses valores para saber o montante, qual é o valor real que eu preciso, tá? Esse é o primeiro passo. O que aconteceu com o cliente? Ele não fez isso. Ele sabia que ele ia receber 100 mil reais do negócio dele, né? De CLT, todos os pagamentos, férias, 13º, FGTS, daria 100 mil reais.
E ele imaginou que esses 100 mil duraria por um ano. E aí é que tá o X da questão. Esse dinheiro só daria para custear a vida dele em 6 meses. Por quê? Porque ele começou a investir em treinamento, a montar o negócio, ele não tinha claro o orçamento dele, ele achava que o orçamento dele era 7 mil reais e o orçamento dele era 16 mil reais. Então já começou um ponto aí, né? Por isso que ele imaginou, não, vou conseguir fazer uns investimentos aqui e ainda durar um ano o dinheiro. Não era por aí que a situação estava. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, então anota aí, né? Você analisou se você precisa de um conhecimento para investir, né? Para começar a atuar no seu novo negócio. Avaliou o seu orçamento. E o terceiro, você vai pegar agora aquele dinheiro que você vai receber e vai avaliar quanto é e quantos meses você consegue se manter com ele. Por que eu tô falando isso? Porque é com isso que você vai saber qual é o tempo de vida que você tem, assim, no sentido de vida do seu negócio, que você consegue se manter sem que esse negócio entre dinheiro. Eu não tô dizendo, mas eu vou montar um negócio e não vai entrar dinheiro. Não é esse o objetivo. Mas o que acontece geralmente é que a gente monta o negócio e às vezes a gente não consegue no primeiro mês, segundo mês, gerar um capital. Então, e muitas vezes quando você gera é pouco e você ainda tem que reinvestir no negócio. Então, ter essa clareza é muito importante. Porque a maioria das pessoas pensa o quê no empreendedorismo? Eu vou pedir demissão, aí eu vou abrir o meu negócio, aí quando eu começar a lucrar, né, vou lucrar aqui, que é a mesma coisa que eu lucro aqui no meu salário, que eu ganho no meu salário, eu vou lucrar aqui, aí eu vou pagar minhas contas. E não é assim que funciona o empreendedorismo. Você tem que ter esse negócio girando. Então, muitas vezes, você pega o dinheiro aqui, você tem que investir no próprio negócio. É por isso que muitas vezes você tem que ter uma boa reserva para montar um negócio e conseguir investir no negócio. Porque na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa não tem esse plano, não tem essa estratégia, e aí todo o dinheiro que ela pega no negócio, ela consome porque ela precisa pagar as contas dela, e aí ela não consegue reinvestir no negócio e ela acaba saindo do mercado, porque o mercado, ele acelera, né? Ele atualiza muito rápido. Então você precisa estar investindo em conhecimento, investindo no seu negócio para que ele sempre melhore. E você também precisa todos os meses ter novos clientes. Então, tudo isso precisa de uma estratégia, precisa de um plano. Então não é só na sua cabeça, não, vou fazer e vai dar certo. Não é por aí que funciona o empreendedorismo. Então, esse é o primeiro passo. O terceiro é, você fez o planejamento, reconheceu que você não tem capital a partir do 4º mês. Vamos dar esse exemplo. E aí você vai avaliar com quem eu vou poder contar. Será que posso contar com meus pais? Será que eu posso contar, no caso dele, com a esposa? Será que eu posso contar com um amigo? Será que eu posso contar com um empréstimo e eu posso pagar esse empréstimo? Então, você tem que ter muito claro que se chegar no 4º mês, você não conseguir ter essa receita que você tinha como empregado, como você vai conseguir honrar os seus compromissos? Por que eu tô falando isso? Porque é através desse plano que você vai entender se aquele momento que você está vivendo é o momento de pedir demissão ou não. Você precisa se sentir seguro, ter autoconfiança e, acima de tudo, ter um plano. Não é do jeito que as pessoas pregam na internet. Eu vejo muita gente, eu recebo comentários, direct o tempo inteiro, de pessoas que compraram um curso, que estão tentando montar um negócio e não estão faturando. E, de fato, isso é real, né? É um ou outro que consegue, eu consegui fazer ali girar, mas a maioria, né, a grande massa da população não consegue fazer isso. É só você entender que milhares de pessoas jogam futebol. E quem consegue ter o sucesso e ganhar o dinheiro que o Neymar ganha, né? Então, se você entender isso, você consegue fazer um plano claro diante da realidade. Eu não tô dizendo aqui, preste atenção, eu não vou conseguir, não tô dizendo que você não vai conseguir. Eu tô dizendo que muitas vezes a gente vai na direção, né, com intuito,
na oferta que foi dada e a gente esquece de avaliar o cenário, a gente esquece de avaliar um plano real, o que de fato pode acontecer com a minha vida, porque eu tô olhando só aquilo que a pessoa tá falando, só aquele corte ali, ó, você vai começar o seu negócio e vai faturar 20 mil, 30 mil, eu tô avaliando só esse corte, só que a vida não é assim. Né? Cada vida, é por isso que o planejamento financeiro ele é muito importante, porque o planejamento financeiro ele não é uma receita de bolo, ele é personalizado, de acordo com a sua vida, de acordo com seus objetivos, e você deve fazer um planejamento financeiro antes de começar a abrir um negócio, para você ter clareza das suas receitas, dos seus gastos e de quanto tempo você consegue se manter nesse negócio sem, né, você consegue manter, girar o teu negócio, pagar suas contas, caso não entre nenhum cliente, caso você não fature nenhum real, ou o que você fatura não dá para cobrir todos os seus gastos. Então você tem que ter esse plano. Essa é a minha orientação para você. Se você quer, não quer sair do CLT ou quer, mas você tem que pensar como uma renda extra, como fazer essa renda extra, como se divulgar. Eu recomendo para você, esse é o e-book que eu mais vendo, como gerar uma renda extra, como divulgar o seu trabalho de forma profissional nas redes sociais. Sabe, você não vai precisar fazer dancinha, nada. Você vai se colocar profissionalmente nas redes sociais. Você encontra esse e-book na minha loja rosielepegado.com.br. E claro, se você precisa fazer um planejamento financeiro, quer e não sabe por onde começar, conheça o meu curso Planejamento na Prática. Lá eu dou o passo a passo, através de ferramentas, como você deve fazer isso e também até você começar a investir. Nele eu apresento casos, né, dos meus atendimentos, como é que qual foi a estratégia que eu usei para tirar aquele cliente do endividamento e levá-lo até se tornar um investidor. Você também encontra esse curso no rosielepegado.com.br. Eu tenho certeza que com essas informações você vai aprender a tomar decisões mais assertivas, porque você vai aprender a fazer um plano financeiro real e também vai fugir dessas ofertas que são aplicadas na internet, oferecidas na internet com muita facilidade, que você vai sair do CLT e após um mês você já vai estar ganhando o mesmo salário que você ganhava na CLT. Não é assim que funciona. Preste bem atenção, avalie o seu cenário e cuide bem do seu dinheiro. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de me seguir lá no Instagram e também de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que quer sair da CLT e quer empreender, mas que não tem um plano aí muito alinhado. Tchau, te vejo no próximo vídeo.